Olá, vamos estar falando hoje sobre as propriedades de raízes. Na aula passada a gente falou sobre a definição de raízes, né? E hoje a gente vai falar sobre essas propriedades que elas têm. São 4 propriedades, então a gente vai trabalhar 4 propriedades sequenciadas aqui. A nossa primeira propriedade diz o seguinte, vamos lá. Sendo A um número natural, um número real positivo e N um número natural maior que 1, temos que a raiz com índice n e o radicando aqui dentro vai ter o valor a elevado a n. O resultado dessa raiz vai ser igual ao próprio a. Ou seja, a gente está percebendo aqui que esse n e esse n aqui de dentro, o de fora e o de dentro, eles estão se anulando. Vamos entender o porquê disso daí então. Vamos fazer uma demonstração para a gente entender isso daí então. A gente tem isso daqui, ó, que a raiz com índice n, né, do radicando a elevado a n, vai ser igual a quê? Ó, na aula anterior, a gente falou que quando eu tenho um expoente fracionário, esse expoente fracionário ele se torna uma raiz. Um exemplo disso daqui, ó. O a elevado a n dividido... a elevado a 3 meios. Esse daqui, ó. O que está acontecendo? Quando eu for transformar isso daqui numa raiz, eu vou colocar o meu radicando aqui dentro. O meu índice era o que estava no denominador, vai ser o que estava no denominador, que no caso é 2. E o meu numerador, ele se torna o expoente do meu radicando. Isso daí a gente viu na aula passada, certo? Então, aqui agora, a gente vai estar usando isso daí para poder fazer as demonstrações aqui necessárias, tá? Esse exemplo aqui, então, ó, raiz de A elevado a n com índice n. Então, transformando isso daí em potenciação com expoente fracionário, o que a gente tem? Ó? O meu a ele permanece. Quem estava aqui dentro junto com o radicando, ele vai passar para o numerador. E o meu índice ele se torna o denominador. Só que aqui, ó, perceba uma coisa aqui. Quando eu tenho um número, qualquer número que seja ele qualquer valor, elevado a um expoente no qual o numerador é igual ao denominador, o que acontece? Esse numerador aqui dividido por ele mesmo, todo número dividido por ele mesmo, resulta em um valor 1. Então, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Isso a gente já viu em potenciação. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Ou seja, o valor de a elevado a 1, então, vai ser o próprio a. Logo, a partir disso daí, a gente conclui que a raiz de a elevado a n vai ser igual a ok? Que é esse valorzinho aqui, tá bom? Vamos ver um exemplo aí para a gente entender, ó. Suponha-se que eu tenho essa raiz aqui, ó. Raiz de 5 elevado à oitava. Deixa eu fazer menorzinho aqui. Raiz de 5 elevado à oitava potência com índice 8 do meu radical. O que acontece aqui? Eu estou dizendo que eu estou anulando isso daqui, ó, certo? Vai ser igual a 5. Vou pegar um outro exemplo aqui, mas mais tranquilo da gente entender isso daí, ó. Raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, tá? Eu só coloquei o 2 aqui na raiz quadrada para vocês entenderem que o índice é igual ao expoente aqui. O que eu tenho aqui, ó? Raiz quadrada de 2 vezes 2, que é a minha multiplicação ali. Mas quanto que é a raiz quadrada de 2 vezes 2? Raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Ou seja, é o próprio valor que estava aqui embaixo. Entenderam? Então, esse valor aqui vai ser o valor que tiver aqui dentro quando o índice for igual ao expoente do meu radicando. Ok? Vamos para a próxima propriedade aí, então, para a gente estar entendendo isso daí. Para a gente estar vendo quais são essas 4 propriedades aí, ok? Vamos lá, ó. A nossa segunda propriedade, o que ela diz? Sendo A um número real positivo e M, N e P números naturais com M diferente de 0 e N maior que 1 e o P diferente de 0, temos que a raiz de A elevado a M com um índice N vai ser igual a raiz de A elevado a M vezes P com índice N vezes P. O que está acontecendo aqui?
Ele está dizendo aqui que se eu pegar o meu índice e multiplicar por um determinado número qualquer, seja ele qualquer número aí, pode ser o P, vai ser a mesma coisa do que eu pegar o expoente do meu radicando aqui, que é o M, e multiplicar por esse número também. Quando eu fizer essa alteração, eu fizer essa multiplicação aqui, não vai alterar em nada o meu resultado. O meu resultado vai permanecer sendo o mesmo, tá bom? É isso que a propriedade está querendo dizer. Nessa parte de cá aqui está falando sobre a divisão, é o inverso da multiplicação, né? Vamos estar fazendo essa demonstração aí para a gente estar percebendo então como que funciona isso daí, ó. Vamos lá. Aqui a gente tem assim, ó, a raiz de A elevado a M com o índice N. Vai ser igual aqui, ó. Quando eu transformar isso daqui com uma potência com expoente fracionário, eu vou ter o quê, ó? A elevado a M passa a ser o meu numerador e o N passa a ser agora o meu denominador, certo? Então fica dessa forma. Se eu pegar isso daqui, ó, e multiplicar por P, olha, toda vez que eu multiplico, toda vez que eu pego um número qualquer, ó, 5 dividido por 5. Se eu efetuar essa divisão aqui, o resultado vai ser 1. E qualquer número que eu pegar 8 vezes 1, vai ser igual a 8. Então aqui, ó, o que eu fiz aqui, ó, P dividido por P é 1. M dividido por N vezes 1 vai ser igual a M dividido por N normalmente. Então não vai alterar o meu resultado aqui em cima, vai permanecer o mesmo quando eu fizer isso daqui, tá bom? Então eu fiz isso aqui só pra gente entender esse esqueminha, o que eu vou estar fazendo, por que eu peguei o P dividido por P. Porque não altera. Então aqui agora, o que eu vou estar fazendo? Olha, efetuando as multiplicações. Então M vezes P vai ser igual aqui, ó, a M, P. E N vezes P é igual a NP. Então aqui a gente tem o que, ó? Novamente a gente tem denominadores aqui, ó, numerador e denominador. E como que eu faço isso na transformação aqui para voltar para minha raiz? Vai ficar dessa forma aqui, ó. O meu índice é o que está no denominador, então vai ser N vezes P. E o A vai ser igual a elevado a M vezes P, que é o meu numerador. Olha para vocês verem uma coisa. A gente fez essa multiplicação, não alterou o resultado da potenciação. Quando eu voltei para a raiz, a gente obteve isso daqui, que é o mesmo que essa parte aqui, tá bom? Então, essa propriedade é válida. Vamos ver um exemplo aqui para vocês estarem entendendo isso daí, ó. Vejamos aqui, ó. Aqui, então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Raiz de... raiz quadrada de 2 elevado à quarta potência, ok? Vamos fazer essa raiz aqui e encontrar esse valor aqui para a gente descobrir se vai dar certo ou não essa propriedade. Vejamos lá, ó. Raiz quadrada de 2 elevado à quarta. Quanto que é 2 elevado à quarta? Primeiro vamos resolver essa potenciação. 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 12, vezes 2, 16. Então aqui a gente vai ter uma raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 16 a gente já sabe que é um número multiplicado por ele mesmo duas vezes, que resulta em 16. É o 4, ó. 4 vezes 2 é igual... ou 4 vezes 4, desculpa. 4 vezes 4 é igual a 16. Então, a raiz quadrada de 16 é 4, tá? Tá aqui, ó, é 4. Raiz quadrada de 16. Valor 4. Agora, de acordo com a nossa propriedade, eu posso multiplicar esse valor aqui por qualquer número. O índice e o expoente, eu posso multiplicar ele por o índice e o expoente do radicando. Eu posso multiplicar ele por qualquer número que o resultado também vai dar 4. Vamos ver se é verdade, então. Olha, vou fazer de outra cor aqui, ó. Raiz... vou pegar o 2 e vou multiplicar por 2. Então, se eu multipliquei o 2 por 2, eu tenho que multiplicar esse 4 por 2 também. Então, vai ficar aqui, ó. 2 elevado à quarta vezes 2. O resultado disso daqui vai dar o quê? Ó, raiz quarta de 2 elevado à oitava. E isso daqui vai resultar num valor, um determinado valor aqui. Qual que é esse valor? Primeiro, vamos descobrir qual que é quanto que é 2 elevado à oitava? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes. É isso que o expoente indica pra gente, certo? 2, 4, 6, 7, 8. O resultado dessa multiplicação vai dar o quê? Ó? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, 64 vezes 2, 128, 128 vezes 2, 206.
256. Então, o resultado disso daqui vai ser o quê? Ó? Raiz quarta de 256. É isso que está falando para nós. O que ele quer aqui? Ó? Um número multiplicado 4 vezes, porque o meu índice agora é 4. Um número que eu vou multiplicar ele 4 vezes seguida, o mesmo número, que vai resultar em 256. Vamos ver aqui, ó. Vou fazer com 4 direto para ver se é verdade, ó. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Olha, 4 vezes 4 dá 16. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 vai dar, ó, 16 vezes 4 é igual a 64. 64 vezes 4, vamos fazer separadinho aqui, ó. 64 vezes 4, que é igual a 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 6, 24, mais 1, 25. Olha, 64 vezes 4, 256. Um número multiplicado por ele mesmo 4 vezes, que deu 256. Então, esse resultado aqui é 4. Perceba uma coisa aqui, ó. Era só eu ter feito assim, ó. 2 vezes 2 não é 4? Então, eu teria que encontrar 4 vezes esse valor, ó. E como que a gente faz isso? 4, 4, 4 e 4. Perceba aqui que eu só juntei de 2 em 2 aqui, ó. O que aconteceu aqui? Eu fiz a junção de 2 em 2. E olha uma coisa aqui. Aqui eu tinha o 2 nessa parte de cá também, ó. Se eu juntasse de 2 em 2 aqui, ó, eu teria 4 aqui e 4 aqui. Olha uma coisa. Ali não fala para mim juntar de 2 em 2? Nesse caso aqui, ó. Quando eu tinha nesse caso aqui, o expoente não falava para me juntar de 2 em 2? Juntei de 2 em 2 e o resultado deu 4, tá vendo? Aqui falou para me juntar de 4 em 4 números. Olha aqui. Se eu fosse juntar de 4 em 4 números, olha o que ia dar aqui, ó. Eu ia ter um número multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Tá vendo? 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, que é o mesmo valor de... A raiz de 256, então, é o mesmo valor de... Raiz quarta de 256 é o mesmo valor da raiz quadrada de 16. Foi o que a gente obteve a partir dessa propriedade. Como que eu consegui isso? A partir da multiplicação do índice por 2 e do expoente do radicando por 2 também, ok? Essa é a nossa segunda propriedade. Vamos ver a terceira aí agora, ok? Deixa eu só apagar aqui para a gente começar lá. Terceira propriedade, então. Vamos lá, ó. O que ela vai dizer para a gente? Só pegar aqui, vamos lá. Sendo A e B números reais positivos... Ah, gente, desculpa, deixa eu só falar aqui, ó. Nessa propriedade aqui, a divisão vai acontecer da mesma forma, tá bom? Então, só para não estender muito o vídeo, eu vou fazer só para multiplicação aqui, ok? Vamos lá, ó. O mesmo processinho a gente pode utilizar para fazer o da divisão. Essa propriedade está dizendo que, sendo A números reais positivos e N um número natural maior do que 1, temos que, quando eu tenho dois números lá dentro do meu radical, que eles estão sendo multiplicados, eu posso separar essa multiplicação aqui em 2 radicais com o mesmo índice. Percebam aqui o que ele está querendo dizer, ó. Vamos fazer separadamente para a gente... Vou fazer a demonstração primeiro, para depois a gente fazer o exemplo e mostrar como que funciona isso daí, certinho? Aqui, ó, lá de potenciação a gente tinha o seguinte, ó. Vamos pegar aqui A vezes B. O índice aqui é N. Então, da potenciação a gente tem o quê? Que esse valor que está aqui dentro, ele está sendo elevado a 1, ok? Então, aqui, eu vou tirar isso daí da raiz. Como que eu faço isso? Pego o valor que está ali dentro, que é A vezes B, e elevo a quem? A 1, que é o meu radical, que é o meu expoente que está aqui, dividido por N, que é o índice que está de cá. Olha o que a gente tem aqui, ó. Uma multiplicação com 2 fatores diferentes dentro do parênteses aí, certo? E lá da potenciação, a gente tinha o seguinte, que quando tenho 2 fatores diferentes que estão sendo multiplicados aqui dentro do parênteses, eu posso separar isso daí em 2 partes também, olha. Isso a gente viu já foi demonstrado lá em potenciação. Então aqui eu teria o quê? A elevado a 1 sobre N vezes AB, né?
b elevado a 1 sobre n, tá bom? E esse resultado aqui vai dar o quê? Ó, quando eu terminar aqui, vou voltar isso daqui para os radicais, eu vou ter um radical aqui, ó, de a com índice n, vezes um radical de b com índice n. Foi o que a nossa propriedade disse para a gente. Da mesma forma, serve para divisão. Do mesmo processo a gente pode utilizar para fazer para divisão, ok? Então vamos ver um exemplo aí para a gente estar entendendo essa parte então. Ó, vamos lá. Vamos pegar o exemplo aqui, ó. Raiz de 4 vezes 9 elevado... 4 vezes 9. Com índice 2 aqui, tá bom? Então colocando esse índice ao quadrado aí, pra gente estar entendendo. Mas normalmente ele não aparece, tá? Então o que a gente vai ter aqui, ó? 4 vezes 9 é 36. Vamos resolver essa raiz, depois a gente faz com essa propriedade que a gente tem aqui, ok? Então aqui, ó. 4 vezes 9 é 36. E qual número multiplicado por ele mesmo duas vezes que vai resultar em 36? É o 6, ó. 6 vezes 6 é igual a 36. Então o resultado dessa raiz aqui é igual a 6, ok? Vamos fazer utilizando a propriedade agora para ver como que vai ficar, ó. O que a propriedade fala? Vamos usar outra cor aqui. Que a raiz quadrada aqui de 4 vezes 9, né? Vai ser igual a quanto? De acordo com a propriedade, vai ser a raiz do primeiro valor aqui, que é o 4, vezes a raiz do segundo valor, que é o 9, tudo no mesmo índice, tudo com os radicais do mesmo índice. Então, ficaria dessa forma, ó. Raiz de 2, a raiz quadrada de 4, vezes a raiz quadrada de 9. Olha aqui, o número multiplicado por ele mesmo que dá 4. 2. Um número multiplicado por ele mesmo duas vezes que dá 9. O 3. A raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de 9 é 3. Quanto que é 2 vezes 3? 6. Percebam que esse resultado é igual a esse. Então, a partir dessa propriedade, a gente vai utilizar ela bastante, tá bom? Para estar ajudando a gente aí. Serve também nessa parte da divisão aqui também. Como eu disse, eu não vou estar fazendo para não estender tanto os cálculos, ok? Vamos para o próximo exemplo aí. A próxima propriedade, na verdade, né? Nossa quarta e última propriedade. O que ela está dizendo? Sendo A um número real positivo e NP números naturais maiores do que 1, temos que a raiz da raiz de A, com índice N na primeira e índice P na segunda, vai ser igual a raiz de N vezes a raiz de A com N vezes P. Vamos partir aqui do princípio da potenciação, da nossa potenciação com números fracionários. Então vamos lá. Pegando aqui, ó. Primeiro aqui com índice N, a segunda com índice P e o nosso radical aqui dentro sendo A. Vou pegar essa parte aqui, ó. Essa partezinha em vermelho aqui agora que eu estou sublinhando, ó. Essa parte aqui e vou voltar ela para o expoente fracionário. O que eu vou ficar tendo então? Olha, o N aqui de fora e aqui o meu A vai ser elevado a 1 sobre P. Entendeu? Olha, o 1 estava de fora, o P estava de 1 que estava aqui no meu expoente aqui, ó. Como se tivesse 1 aqui escondido, né? E o P no índice, tá bom? Então aqui eu fico tendo essa equaçãozinha aqui, esse expoente aqui, 1 sobre P. Mas aqui eu ainda tenho um radical. Como que eu faço para tirar esse radical agora? Novamente eu vou utilizar esse processinho de potenciação com expoente fracionário. Então vai ficar que jeito, olha. Tudo que está aqui dentro, que é o A elevado a 1 sobre P, olha, A elevado a 1 sobre P, vai ser elevado a quem? Aqui o meu expoente é como se tivesse 1. Então aqui vai ficar 1 sobre N. E lá de potenciação a gente tem o quê? Que quando eu tenho expoente de expoente, eu multiplico os expoentes. Então aqui eu ficaria tendo o quê? Ó, A elevado a 1 sobre P vezes 1 sobre N. O resultado disso daqui então vai ficar como? Ó, 1 vezes 1 é 1, P vezes N, PN, ou NP, tá? Ou A elevado a 1 sobre NP, N vezes P, tá bom? Agora vamos voltar. Olha, isso aqui é expoente fracionário. E expoente fracionário a gente viu que
ele vai para o radical, ele se transforma em um radical. Então, como que ficaria isso daqui, ó? Aqui, então, eu teria algo dessa forma aqui, ó. Voltando ele para o radical, o A vai ficar aqui dentro. O que está em cima aqui vem para o expoente, que está aqui. E o que está embaixo, ele passa para o índice, que é N vezes P. Ou seja, o que eu tinha aqui no meu N aqui, ó, nessa partezinha do N aqui, eu multipliquei pelo P que estava aqui dentro. Então, ficou dessa forma. Essa propriedade aí também é válida. Vou estar utilizando mais um exemplo aqui para vocês entenderem, tá? Vamos lá. Raiz. Vou colocar raiz quadrada da raiz cúbica. Raiz quadrada da raiz cúbica de quanto aqui? Deixa eu ver aqui, ó. 64. Vou pegar o número 64 aqui, beleza? Raiz quadrada da raiz cúbica de 64. Primeiro, qual que é a raiz cúbica de 64? Vamos resolver isso daí, ó. 64, eu vou juntar de 3 em 3, ok? Fatora aqui. 64 divide por 2, que dá 32. Por 2, que dá 16. Por 2, que dá 8. Por 2, aqui 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Olha, olhando para essa raiz do lado de dentro aqui, eu vou permanecer com essa outra aqui, ó. Essa outra de fora, eu vou permanecer com ela. Vou resolver essa parte de dentro aqui. O que a gente teria? Eu vou colocar até outra cor aqui. Olha, eu vou juntar de 2 em 2. Então, esse com esse e esse aqui vai ficar o quê, ó? 2 ao quadrado. Desculpa, eu vou juntar de 3 em 3, que é o que está querendo. O índice aqui é 3. Eu estou olhando para o lado de dentro. Então, eu vou juntar de 3 em 3, ok? Aqui, ó, vai dar 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Então, aqui eu teria algo desse tipo aqui, ó. Raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. E de acordo com a nossa propriedade anterior, a nossa terceira propriedade, eu posso separar isso aqui em duas raízes. Como que vai ficar isso aqui, então, ó? Raiz quadrada da raiz cúbica. Raiz quadrada da raiz cúbica de 2 ao cubo vezes a raiz cúbica de 2 ao cubo. Olha, eu separei em dois radicais aqui agora. E ainda continuei com um radical aqui ainda, que é o nosso, que a gente não mexeu ainda. A nossa primeira propriedade garante uma coisa, que quando esse índice é igual ao expoente, eu posso cancelar os dois, ó. Primeira propriedade que a gente tem. Então, como que ficaria isso daqui? Raiz quadrada de 2, cancela, cancela, vezes 2. Olha o que eu tenho aqui agora. 2 vezes 2, certo? Quanto que vai dar 2 vezes 2? 4. E qual que é a raiz quadrada de 4? É 2. Ok? Então, dessa forma, a gente utiliza para resolver utilizando essa propriedade aqui, tá bom? Bom, então essa foi a nossa aula de hoje.